meninos e meninas aí das turmas do 5º ano de Feira de Santana. Eu sou a Vanessa e estou aqui para começarmos, para darmos continuidade aí às nossas videoaulas, aprendendo sobre mais um tema interessante e importante. Vamos lá saber sobre o que nós vamos estudar agora. Olha só, dando continuidade aí à nossa temática geral, educação para a vida, na qual a gente está observando aí alguns temas muito importantes para a construção de um projeto de vida, onde a gente pode observar aí pontos positivos, observar metas, objetivos que são importantes para uma construção de um projeto de vida aí. Muito bom! E aí a gente vem aprendendo sobre diversas temáticas que são interessantes e que são importantes para a construção desse projeto de vida de forma positiva, De forma também completa. E nesta videoaula, a nossa temática é essa aqui, ó. Eu sou criativo. A Pro já vem falando aí sobre formação da identidade, sobre as fases da vida. Nós vimos como é importante a nossa relação com a nossa família, com os grupos sociais que nós fazemos parte, A nossa convivência aí e a nosso conhecimento, autoconhecimento de nós mesmos e também o conhecimento de todos que estão à nossa volta, lembrando a importância de convivermos uns com os outros. A gente vai tratar agora desse tema bem interessante que é Eu sou criativo. Observando aí que dentro desse contexto a criatividade é algo que move o mundo, não é? Desde aí que os seres humanos se socializam e observam aí o atendimento às suas necessidades, eles precisam utilizar da criatividade para inventar, para modificar o ambiente que está à sua volta, de forma que tudo que esteja ali ao seu redor possa atender às necessidades de sobrevivência, de socialização, de emoções que todos nós como pessoas temos. Então, eu sou criativo e o ser criativo é algo que pertence aos seres humanos e que faz parte do nosso processo de desenvolvimento de uma forma geral, pensando aí como indivíduo, como alguém que faz parte de um contexto social. Para iniciar, para trás essa imagem, de alguém aí pintando com um pincel na mão, um lápis, mexendo com tinta, com muitas cores, para nos lembrarmos aí do quanto a criatividade é algo que está aí pertencente à nossa vida. A imagem traz aí uma relação da criatividade com as questões artísticas, com a pintura, com o desenho, com as cores. Mas a gente precisa observar que a criatividade é algo que está presente em nossa vida e que deve fazer parte aí das nossas ações, não só nas nossas produções artísticas, mas também em todas as situações que nós nos deparamos em nosso dia a dia. Então, ter criatividade é uma habilidade que nós precisamos desenvolver, que nós precisamos aprimorar para sermos aí indivíduos inseridos no mundo, inseridos num contexto social, com o propósito de melhorar a nossa vida e também de melhorar a vida de quem está ao nosso redor. Então, criatividade é uma necessidade. E aí nós vamos aprendendo, como lidar com as situações e como desenvolver a nossa criatividade para resolver situações, E como as nossas emoções também estão relacionadas a esse desenvolvimento da nossa criatividade no nosso dia a dia. E aí, olhem só, para pensar, eu trouxe aqui alguns questionamentos. Vocês sabem aí o que é criatividade? Pensando aí no conceito, pensando na definição da palavra criatividade. O que vocês acham aí de sermos criativos? Você acha que é algo que a gente não precisa, que é algo desnecessário, não é tão importante? Ou vocês acham que ter criatividade é algo aí que nós precisamos? Como é o pensamento, a reflexão de vocês em relação à criatividade?
E aí a Pro traz outro questionamento, ó, de que forma a criatividade interfere em nossa vida? Será que uma pessoa muito criativa, ela vai ter menos problemas ou mais problemas? Ou a criatividade não tem nada a ver aí no nosso dia a dia, ela não interfere em nada? Como é que você pensa? O que é que você pensa relacionado a essa temática? Você se considera uma pessoa criativa ou não? Ah, eu não sou criativo. Como é que você lida aí com as situações do dia a dia? Não é? Mesmo que não seja aí um desenho, a Pro pede um desenho, ah, eu não tenho criatividade, Pro, eu não sei desenhar. Mas aí quando a gente abre o contexto de criatividade para uma forma geral, não é? Como é que você pensa? Você se acha criativo ou não? Para a gente observar e entender melhor, a Pro já começou falando, não é que criatividade vai além desse contexto normalmente ligado aí à arte. A gente vai observar, ó, o significado da palavra criatividade quando a gente observa ela lá no dicionário. E criatividade, ela vem definida assim: qualidade da pessoa criativa, de quem tem capacidade, inteligência e talento para criar, inventar ou fazer inovações na área em que atua. Essa capacidade de inventar, de criar, de compor a partir da imaginação. Então, a gente percebe que criatividade está relacionada à palavra criar. E aí, o pensamento em observar a criatividade apenas quando a gente vê arte, não é? É algo que limita, é algo que faz com que a criatividade ela seja observada aí de uma forma muito pequena. A criatividade ela está presente em diversas outras situações. Então, quando a Pro pede um desenho ou pede uma pintura, vamos construir uma maquete, você vai usar criatividade? Claro que sim. Mas a criatividade, ela está presente em diversas outras situações. Quando você improvisa alguma coisa, quando você inventa algo, quando você produz, né, algo que vai lhe ajudar em determinada situação, você está usando a sua criatividade. Ela pode estar presente na fala, não é? Pode estar presente aí, ó, em algo que você construiu, que você escreveu, que você fez, a forma como você tratou determinada pessoa ou se comportou em determinada situação. Então, a criatividade, ela está presente, né, em diversas habilidades, em diversas ações que nós temos no nosso cotidiano. E aí, qual é o papel da criatividade, já que ela existe aí em tantas áreas, de diversas formas, não é? Para que serve? A criatividade, ela é uma grande motivadora, porque faz com que as pessoas se interessem por aquilo que estão fazendo. A criatividade dá esperança de que pode haver uma ideia válida. A criatividade oferece a todos a possibilidade de algum tipo de realização. Então, a criatividade, ela surge ali para resolver um problema, para sair de determinada situação que acha que não tem solução, não é? Para resolver ali determinada dificuldade da fala, da escrita, do comportamento, não é? E aí você se observa dentro de determinadas situações do seu dia a dia, resolvendo aquilo com o uso da criatividade. Então, quando se pensa aí, ó, de que todo mundo estava com medo de uma doença e se inventou uma vacina, a gente está usando o quê? Criatividade. Mas vacinas já existem, sim, né? Mas todo o esforço para pesquisar, para observar, aliados à curiosidade, ao conhecimento e a todas as outras ações que a criatividade também vai fazer parte, a gente percebe o quanto ser criativo ele é importante. Ajuda a resolver problemas pequenos, pessoais, mas também ajuda, né, a passar por situações relacionadas a um grande número de pessoas. E aí, por que então a criatividade ela é importante? Ó, diante de tanta utilização, né, da criatividade, diante de tanta necessidade que nós temos em sermos criativos,
Ela abre oportunidades para novas experiências e muda a percepção da realidade. Quem desenvolve sua criatividade, investe nela sua inteligência, sua vontade, suas energias para dar uma solução aos problemas. Imagine aí se as pessoas resolvessem não ser criativas, não tivessem a curiosidade ou a vontade de resolver situações difíceis, né? Situações complicadas. Será que nós teríamos aí a quantidade de invenções que nós temos, né? E que fazem parte do desenvolvimento da humanidade aí desde muitos e muitos anos? Não, não é? Então, a gente observa aí vários equipamentos, vários instrumentos, várias ferramentas que nós utilizamos em nosso dia a dia que surgiram a partir, né, da necessidade em atender aquilo que o ser humano precisava. E os inventores, as pessoas que criaram esses objetos, né, que fizeram aí, descobriram, né, fizeram essas invenções, elas utilizaram da criatividade. Então, a gente observa o quanto ela faz parte da nossa vida e o quanto ela é importante em muitos sentidos. E aí, pensando, né, em toda essa proposta de criatividade, o quanto ela é importante e necessária, a gente vai fazer uma leitura agora, que se chama Sopa de Pedra. Já viram aí essa história? Já conhecem essa história? Olha só. Ela tem aí várias versões, né? Porque traz aí essa história como um personagem, Pedro Malas Artes, e aí ele é contado e recontado, né? Em diversas situações e histórias também, fazendo parte aí dos contos, das histórias populares. Mas a Pro vai fazer a leitura aqui dessa versão, né, da Sopa de Pedra, e gostaria que vocês participassem. Pode ler junto com a Pro ou simplesmente ouvir, mas participasse aí com a atenção que a história merece. Vamos lá? Então vamos para a leitura aí do livro Sopa de Pedra, escrita aí nessa versão por Tomás Borba. Malas Artes andava há dias procurando algo para comer. Cansado de vaguear por estradas e ruas, bateu na porta de uma mulher idosa, avarenta. Estava faminto. Consiga-me alguma coisa para comer, pediu. Apesar de ter o galinheiro repleto, a horta exuberante e as árvores carregadas de frutas, ela respondeu não dispor de nada. Sendo assim, vou fazer uma sopa de pedra. Resignou-se Malas Artes, que pegou uma pedra no chão, lavou e pediu uma panela de barro e um fogão para cozinhar. Ora, essas coisas eu tenho, resmungou a mulher. Malas Artes acendeu o fogo, colocou uma panela em cima, incorporou a pedra e encheu aquele utensílio de água. Quando começou a ferver, provou-a. A mulher não lhe tirava os olhos. Ótima sopa, garantiu, mas ficaria melhor se tivesse um pouco de gordura. Mesmo desconfiada, a mulher entrou na casa e voltou com um pedaço de toucinho. Malas Artes jogou a gordura na panela, provou a sopa de novo e fez um gesto de aprovação. Depois foi pedindo sucessivamente orelha de porco, cebola, feijão mulatinho, batata, couve, sal, coentro, tomate e pimenta do reino, sendo prontamente atendido. Finalizada a sopa, a senhora trouxe 2 pratos fundos e ele serviu. Ela ficou observando para ver o que ele fazia com as pedras, mas Malas Artes deixou as pedras na panela. E as pedras? Perguntou a senhora. As pedras? As pedras. A gente joga fora, respondeu Malas Artes em um tom satisfeito.
Olha só, então de olho aí no livro, não é? Observando aí as informações e a história aí contada sobre Malas Artes na sopa de pedra, a gente percebe o quanto ele usou a criatividade, não é? Ele tinha apenas pedra. E aí, diante da forma como ele foi tratando a situação, ele conseguiu resolver o problema e ele estava com fome, conseguiu então alimento para comer. E aí você percebeu criatividade na história? Será que Malas Artes aí utilizou realmente criatividade para sair de um problema, não é? Para enfrentar uma dificuldade? Sobre o que o texto fala, né? Fala e conta a história de alguém que estava com fome e inventou uma sopa sem ingrediente nenhum a princípio, mas que no final essa sopa deu certo, né? Utilizando aí a criatividade para conseguir compor a sopa e produzir ali, obter todos os ingredientes necessários. Você acha aí que a criatividade de Malas Artes ela foi bem utilizada? A gente observa pela finalização da história, não é? Que sim. Mas vocês sabem como é que surge a criatividade? De onde é que aparecem essas ideias? Como é que Malas Artes conseguiu sair desse problema? Olha só. Emoção e criatividade, elas estão ligadas, pois as experiências emocionais do sujeito, né, das pessoas, podem ser um motor de produção criativa. Então, para que a gente desempenhe a nossa criatividade com todas as características, com toda a força que nossa criatividade pode ter, nós precisamos estar emocionalmente equilibrados. Então, a gente precisa ter aí o controle das nossas emoções para que a nossa criatividade ela aconteça da melhor forma possível. Então, o estado emocional positivo nos leva a ter processos criativos que favorecem ao grande número de ideias. Então, a gente vai ter boas ideias e a gente vai ter um número maior de ideias se nós estivermos aí com o nosso lado emocional equilibrado. E quando a gente fala em lado emocional, a gente observa as emoções que nós podemos ter. E a gente sabe que diante de tudo que a gente sente, de tudo que a gente vive, o número de sentimentos e emoções que nós temos, né, é um número muito grande. E essas emoções, elas são necessárias para que a gente tenha aí o entendimento, para que a gente construa, não é, as nossas vivências e também as nossas relações consigo mesmo e também com quem está ao nosso redor. E aí a Pro colocou alguns exemplos de emoções que nós podemos ter. Ó, quais emoções podemos ter? Nós podemos ter emoções relacionadas à gratidão. Nós podemos ter aí emoção ligada também à vergonha, não é? Por ter feito algo errado, por ter feito algo diferente, mas a vergonha também é algo, né, que nos conduz, que faz parte aí das nossas emoções. Olha só, nós podemos ter felicidade, isso, né? Estarmos aí satisfeitos, alegres, felizes. Outra emoção, o medo, não é? Medo aí que pode ter um aspecto ruim, dependendo da situação, mas também que pode nos livrar de algum perigo, de alguma situação complicada. Então, o medo, apesar de muitas vezes enxergarmos aí como uma emoção negativa, também pode ter aí o seu lado positivo, né? Também pode ter a sua necessidade entre as várias emoções que precisamos ter em nossa vida. Mas aí tem outras emoções. Olha só o alívio, não é? Sentirmos aí, ó, tranquilos, em paz, por ter realizado determinada tarefa, por ter feito algo bom, por ter ajudado alguém, por ter trabalhado muito e agora estou aliviado, estou descansando. Então, a gente observa também nessa situação o quanto as nossas emoções, elas não acontecem muitas vezes sozinhas, né? Elas vêm aí junto com várias outras emoções fazendo parte, né, desse contexto de tudo que a gente vive e sente em nosso dia a dia. Olha só outra emoção, a saudade. Saudade de alguém, saudade de algo, saudade de um tempo, de uma situação.
Podemos sentir raiva também, não é? Sentirmos aí, ó, o furor por a situação, raiva de alguém também, ou de algo, não é? Mas aí a raiva também é uma emoção trazida aí para as nossas vivências, as nossas experiências. E a Pro ainda traz outros exemplos, olha só, o ciúme, não é? E aí também permeia, faz parte das relações que nós temos aí com as pessoas. Nós também podemos ter aí essa emoção, né, para com o outro, que é o ciúme. A inveja também, não é? Relacionada a esse sentimento, né, de querer o que é do outro e olhar isso de uma forma negativa, de uma forma ruim. A admiração, que aí tem dois sentidos diferentes. Eu posso admirar alguém, por exemplo, gostando, achando especial, achando bonito, né? Ou então a admiração relacionada a um susto, né? A algo que eu não esperava, né? Mas a gente observa aí que diante de tantas emoções, o quanto é importante, né, essa relação entre elas para a nossa formação, para a nossa convivência com as pessoas. E aí, a Pro traz agora algumas perguntas para a gente pensar, né? Como você está se sentindo agora, né? Falando em emoção, olha só. O que é que você gostaria de mudar nos acontecimentos de hoje? Tem algo aí que aconteceu hoje que você gostaria que acontecesse de forma diferente, porque de repente não lhe trouxe uma emoção boa, ou então você queria que a emoção fosse melhor, não é? O que gostaria que acontecesse com mais frequência aí em seu dia a dia, em sua vida? De que forma você pode utilizar a criatividade para que os acontecimentos do seu dia lhe tragam emoções boas? E de que forma sua criatividade ela vai estar, não é, mais ativa? Olhem só, não é? Mas o que a Pro gostaria muito que vocês pensassem agora e refletissem é no seu sentimento, na sua emoção de agora. E aí, como é que você está se sentindo? Para observar aí as emoções e o quanto ela é importante, né, na utilização da nossa criatividade, a gente vai assistir um vídeo bem interessante desse porquinho, ó. Presta atenção aí, de olho no vídeo. Pronto, olhem só, não é? O que é que você achou do vídeo, né? Bem engraçado, bem divertido.
Mas relacionando aí o que a gente está estudando sobre criatividade, sobre a importância das nossas emoções aí, no controle das nossas emoções aí, para a nossa criatividade ela fluir de uma forma melhor, não é? O que a gente observa aí no vídeo? Quando nós falamos de criatividade e emoção, precisamos pensar que o estado emocional positivo nos leva a ter processos criativos que favorecem ao grande número de ideias. A Pro já havia falado sobre isso e aí essa informação aparece novamente para a gente observar o quanto o equilíbrio emocional é importante quando a gente precisa ser criativo. E aí a Pro traz essa pergunta justamente para a gente pensar: o que faltou na criatividade do porquinho? A gente observa que ele pensou em muitas ideias, ele teve muitas ideias de como ele poderia pegar o biscoito em cima da geladeira. Mas a ansiedade, não é? A pressa que ele estava, o descontrole emocional relacionado à fome, não é? A ir mais rápido para pegar o biscoito, acabou fazendo com que ele não utilizasse a criatividade com ideias apropriadas. Então ele tinha várias ideias, mas todas as ideias que ele tinha não davam certo. Então a gente percebe aí que precisa existir um equilíbrio nas nossas emoções para que a gente consiga utilizar a nossa criatividade de forma plena, não é? De forma que ela realmente vai nos ajudar a sair de problemas, a resolver situações, a nos proporcionar ainda mais equilíbrio emocional. E aí, para completar, para trás essa frase, né, de Albert Einstein, que diz assim: criatividade é a inteligência se divertindo. E a Pro propõe aí neste momento, para finalizar a aula, para completar a sua aprendizagem, que você utilize a sua criatividade, pense aí em produzir um brinquedo, em produzir uma arte, em pensar numa invenção de algo aí que vai resolver um problema em sua casa. E aí, ó, em seu estado emocional equilibrado, você vai pensar aí em algo que você pode criar, tá certo? Expressando toda a criatividade que eu sei que você tem. E a gente se encontra, tá certo? Numa próxima aula, ó. Tchau, tchau.